Bom dia, pessoal. Beleza? Pessoal, dando continuidade aí à playlist de SMC, a gente vai estar vendo aí 9 contextos lucrativos, tá? Dentro da linha de estudo aí do mercado financeiro de Smart Money Concepts, tá? O gatilho de entrada é a estrutura de continuidade, tanto de alta quanto de baixa, de todos esses 9 contextos aí, tá? Dessas 9 operações abertas, tá? E todas elas são de grande eficiência. Lembrando que sempre alguma coisa não vai funcionar, porque o mercado é completamente imprevisível. Porém, os contextos são lucrativos, tá? Se a gente levar em consideração 100 contextos iguais a cada um desses 9 aí, a probabilidade lucrativa deles é grande, tá? E utilizando de uma gestão de risco de 3 para 1, 3 vezes o risco sempre, a gente vai estar lucrando sempre. Não interessa se tu pegou os 10 primeiros trades, deu o azar, né? Tu é o cara mais azarado do mundo e pegou os 10 primeiros trades no loss, pode ter certeza que quando tu chegar ao centésimo trade, tu vai estar lucrando, levando em consideração esses contextos SMCs, levando em consideração uh, uma gestão de risco que tem um risco-retorno de 3 vezes o risco sempre, tu vai estar muito lucrativo. Tá? Então vou estar compartilhando com vocês aí isso aí, tá? Fiquem atentos. Todos estes contextos aí são de facilíssima réplica, tá? Dá uma olhada na playlist aí, ó, tá batendo a sinetinha em algum lugar aí. Provavelmente o preço chegou em algum lugar que eu gostaria que ele chegasse. Vamos ver aqui. Uhum, tá? E então, até inclusive é um gain aqui no num dos contextos no nono, não sei se é o oitavo ou nono contexto que eu vou apresentar a seguir aqui para vocês, tá me dando um gain legal aí de 3 vezes o meu risco já, tá? Eu vou desligar aqui, ficar ligado no trade ali, como ele tá batendo 3 para 1 já, eu vou proteger o meu 3 para 1 aí e ver o que ele anda mais, né? E é isso aí, tá, pessoal? Abração, fique com Deus. Uma semana maravilhosa para vocês, tá? Eu não sei quando eu vou postar esse vídeo ainda, mas não interessa o dia que for, tudo de bom para vocês, tá? Curtam, compartilhem, fiquem ligados aí na minha trajetória. Ela promete muito. Quem quiser aí me acompanhar, quem quiser vir comigo, entra no barco aí, tem lugar para todo mundo, tá? E tamo junto nessa aí, abração. Fiquem ligados aí que vem a seguir. E aí, pessoal, contexto aqui, tá? Uh, tradezinho aberto aqui, tá? Flow de alta, tá? Faz um topinho duplo lá, corrige, se segura em região de interesse ali, que é nada mais, nada menos, onde o preço lateraliza, né? Ó, beleza? Se segura ali, ó, tá? Aí ele estoca de novo, que é essa lateralização, né? Estoca aqui. Opa, que eu tô fazendo um caca aqui. Aí. Aí, ó.
Você trabalha para excluir isso aqui, tá? Preço lateraliza ali, né? Depois de tocar aqui na região de interesse. Aí gera estrutura de continuidade, né? Que a gente já viu aí, tá? Gera estrutura de continuidade aí, ó. Faz 1, 2, 3, puxa forte para baixo. O gap ali é um indício de puxada forte. Puxa mais forte ainda para cima, tá? Volta para testar bem agarradinho, tá? E aí, brau, para cima. Ele andou 2 vezes o risco, eu botei no 0 a 0, ele caiu de novo. Tô no 0 a 0, tá tudo certo, tá? Não tenho risco nenhum nessa operação, tô tranquilo, tô leve. Do mesmo jeito que quando eu entrei nela, tá? E aí deixou ali a região compradora para nós, né? E deixei meu stop gain ali no 3 para 1, risco retorno de 3 para 1, né? E vamos ver o que vai rolar aí, né? Tá rolando. E esse é o contexto, tá, pessoal? Flow de alta, né? Deixa ali regiões de interesse, deixa order blocks, e aí o preço na correção ele se segura nessa região, nesse order block, dá uma puxadinha e já no começo da puxada aí ele deixa para nós aí uma estrutura de quantidade, essa no caso até inclusive é uma estrutura de quantidade de alta, uma estrutura de quantidade compradora que é formada furando uma vendedora, que fica melhor ainda. Bah, show de bola, olha só. Fura a vendedora ali, ó. Tá? A vendedora ficava a região aqui, né, de venda, de fortes vendas, fica nessa puxada de alta. E a região de fortes compras vem puxando, olha só, vem furando a região de fortes vendas, ou seja, o mercado não está respeitando a última grande venda que houve. Ele foi até algum lugar que nesse lugar entrou compra. Os caras, não, aqui tá barato, aqui eu vou comprar. E compraram mesmo. Como o preço vem de uma correção ali, né? Aqui, querendo ou não, é uma região onde o preço andou lateral ali e depois caiu. Então é uma região vendedora, né? Então por ser uma região vendedora, daqui a pouco não vai fluir tão bem, tá? Porém, tá? Como o flow é de alta, vale a pena o risco, né? No caso aqui, eu não tenho mais risco, minha pressão já está no 0 a 0, que rolar daqui para frente, tá tudo certo. Ou eu saio com 3 vezes o meu risco, que é US$ 275, ou eu saio sem risco nenhum, tá? E tá tudo certo. Então, baita contexto aí, tá? Operacional fácil de ser replicado, bem fácil. Identificar a tendência, identificar a região lateral, identificar a correção batendo na região lateral e gerando trade. Tá? Gerando estrutura de quantidade, teste agarradinho, tradezão. Tá, pessoal? Então é isso aí, é um contexto, um exemplo de contexto, tá? Provavelmente vou mostrar outros exemplos sendo operados aí para vocês desse mesmo contexto aí, que é um contexto que funcionador, lucrativo, tá? Fácil de ser replicado, conceitos bem básicos, tá? E gera lucro no mercado. Beleza, pessoal? Vamos aí para o próximo contexto, então. E aí, pessoal? Beleza? Mais um contexto aqui, tá, pessoal? Bem breve, bem rápido, bem fácil, tá? Ativo em tendência de alta, tá? Flow de alta, beleza? Ele faz lá um, corrige fazendo dois, três, tá? Deixa um fundo de liquidez aqui, ó, beleza? Essa linha branca aqui, ó, é um fundo de liquidez, tá? Fez um,
2, 3 lá, deixou fundo de liquidez, né? Começou a cair devagar. Nota que pro jeito que ele subiu, ele tá caindo bem agarrado até, né? Aqui, ó, daqui em diante até a gente teve uma queda mais brusca, tá? Vou botar o volume profile aqui, ó. A POC vai dar mais ou menos ali onde o preço tá meio dando uma enrolada, né? Tenho aqui em cima perto do meu alvo aqui, ó, tem uma região de oferta, né? E aí ele vai lá e faz uma estruturinha de continuidade, que é meu gatilho de entrada, ó. Faz um, dois, três, puxa para cima forte, puxa para baixo forte, puxa para cima de novo, volta para testar, compra no teste lá, tá? Aí ele tá dando uma enrolada porque tá na POC ali, tá perto da POC. A POC deu bem aqui onde ele rompeu, né? Tá dentro da zona de valor ali do volume profile ainda. Aí eu dou a entrada no teste ali, né? Beleza? Stop abaixo do fundo da puxada para baixo da estrutura de continuidade. Eu tô indo trabalhar agora. Vou botar o stop aqui um pouquinho abaixo do 3 para 1. Aqui. Um pouquinho abaixo do 3 para 1 aí. Por estar na região de oferta ali. E deixar aberta a operaçãozinha aí, tá? E o contexto é isso aí, ó. Captura de liquidez, a captura em V, captura muito forte, né? Essa captura em V aqui é uma captura muito forte, né? Assim é uma captura legal também, mas eu particularmente gosto bastante dessa captura em V aqui, né? Capturou liquidez embaixo do fundo aqui, entrou demanda, o preço foi subindo. Aqui ele criou a estrutura de continuidade. Vamos ver o que vai acontecer, né, pessoal? O contexto é esse. Fundo de liquidez, captura liquidez, logo depois estrutura de continuidade. Favor da tendência maior ali, do último movimento mais forte ali, né, do flow mesmo. O flow aqui é alta, né? A menos que isso aqui continue furando, né? Mais regiões de demanda aqui, eu ainda vou entender que isso tudo aqui, ó, essa tendência aqui, ó, essa tendência aqui, ó, é uma tendência secundária aqui, é uma correção, né? Ah, é isso aí, pessoal. E aí, pessoal, mais um contexto aqui, tá? O contexto é o seguinte, deixa eu ver aqui. Princípio, uma tendênciazinha de alta, né? Lateralizou aqui, ó, bem grande, capturou liquidez no fundo de liquidez lá e começou a gerar essa tendência, né? Aí lateralizou mais micro aqui, ó, tá? Criou liquidez de fundo nivelado, capturou a liquidez de fundo nivelado, tá? Ontem à noite ele configurou um tradezinho aqui, ó. Configurou uma estrutura de continuidade, eu dei entrada, ele ainda deu um pialaço para baixo, fui estopado aqui, né? E aí logo depois ele flui, cria outra estrutura de continuidade, né? E aí eu dou entrada.
no teste dela aqui, ó. Testezinho bem agarrado, bem legal, né? E agora tá aí, tá fluindo aí. Tô com o stop gain disparado, vou sair da máquina agora, né? Então já tô com o stop gain ajustado, stop loss ajustado. Vou sair e depois a gente vê o que ficou, né? Mas o contexto é esse, ó, pessoal. Fundos nivelados, né? Cria liquidez aqui embaixo do fundo nivelado. Ele capturou a liquidez, né? Criou um POI, deu uma reagida, voltou de novo, ó. O legal é o FR apontando aqui, ó. Uma baita de uma divergência, né? Aí esse POI ficou um pouco mais esticado, um pouco mais devagar, mas com mais cara de começo de movimento de alta, né? Ele veio para testar aqui, eu dei entrada às 5h35 da manhã, agora são 6h42 e vamos ver que hora que isso vai andar para cima ou para baixo aí, o mercado pode fazer qualquer coisa, mas o contexto é esse, criação de liquidez, né, a partir de fundo nivelado, ele captura, né, aí depois dele capturar eu fico esperando uma confirmação. Confirmação foi essa aqui, estruturazinha de continuidade, ó. Tá aqui ela, 1, 2, 3, puxa para cima, puxa para baixo, puxa para cima de novo, volta para testar bem agarradinho, entra no teste, aproveitar o movimento de alta. Importante gestão de risco aí, ó, pessoal. Tá, uma gestão de risco de no mínimo 3 para 1 aí, ó. 3 de lucro para 1 de prejuízo. Por causa disso aqui, ó, ele gerou uma confirmação, eu entrei no testezinho aqui, ó. Porém, deu pialaço para baixo lá, foi estopado. Aí ele gerou a segunda configuração. Eu entrei, daqui a pouco eu sou estopado aqui também. Então já tô média $100 de stop, né? Vou estar perdendo 200 já. Na terceira, daqui a pouco ele flui, entendeu? Eu faço trezentão. Ainda tô no lucro, mesmo errando duas e acertando uma de $200. E se eu errar três e acertar uma, eu tô no 0 a 0 ainda. Então a gestão de risco 3 para 1, né? O risco retorno de 3 para 1 é muito eficiente. Tá, pessoal? Valeu. Vamos pro próximo aí. E aí, pessoal? Beleza? Pessoal, três contextos aqui, tá? Bitcoin, flow de alta, né? Beleza? Bitcoin, flow de alta. Capturou liquidez, tá? Esse fundo de liquidez aqui é mais ou menos uma região de suporte, tá? Aí ele foi lá, capturou a liquidez. O risco é essa região, essas regiões aqui, ó. Uma região de demanda que não foi testada, um outro fundo de liquidez, enfim, tá muito próximo, né? Mas se ele criar uma estrutura de continuidade aqui assim, a gente tem aqui ó, uma compra, stopzinho aqui, para aproveitar o movimento, beleza? Então o contexto é capturou liquidez, baixo de fundo, fez estrutura de continuidade, compra. Outro contexto aqui, a gente tem um começo de um flow de baixa ali, né? Aí ele captura liquidez aqui, gera ali uns trades de alta, só que ele captura liquidez do topo de liquidez lá e bate numa região de oferta e respeita essa região de oferta, ele
Aqui seriam dois contextos, né? Como ele capturou liquidez, se ele fura aqui, ó, faz uma estrutura de continuidade, compra aqui, stop aqui, né? Só que como ele respeitou essa região de oferta, a gente fica de olho numa estrutura de continuidade de baixa, né? Concordam? Diz que sim, diz que sim, diz que sim. E aí ele faz ali a estrutura de continuidade de baixa, né? Tá aqui ela, ó. Vem agarradinho, puxa forte para cima, puxa mais forte ainda para baixo, ó. Faz 1, 2, 3, puxa forte, desce forte, tá? Nessa puxada para cima aqui a gente tem um bloco, né? Tem as aulas de order block aí. Respeitou a região, ó. Respeita bem a região. Faz a estrutura de continuidade de baixo, tá? Entrada no bloco ali, stop no bloco, no fim do bloco. Contexto, mais um contextinho aqui, né? E aqui eu acho que eu tenho o outro, ó. Ah, esse aqui é muito bonito, tá, pessoal? Que contexto lindo esse aqui, né? O Wyckoff puro, né? O flowzinho de alta aí no momento, né? E aí lateralizou aqui o preço, né? Ó, vários toques para cima, chega a romper para cima lá. Aí depois ele vem aqui embaixo, aqui, ó. Vem aqui embaixo, captura liquidez e aí faz mais uma microinflexão, mais uma lateralização. E aí saindo dessa lateralização, ele constrói uma estrutura de continuidade aí, ó, bem bonita, ó. 1, 2, 3. Puxa forte para baixo, puxa mais forte ainda para cima. Tá? Não deixa de ser um bloco também, essa puxada para baixo, né? Entrada no rompimento do bloco, stop no fim dele, né? Mais um contexto aí, bem Wyckoff esse contexto, né? Uma acumulação, captura liquidez, faz uma microinflexão acumulativa no pé da captura de liquidez, forma estrutura de continuidade rompendo. Bah, muito bonito esse movimento, muito bonito mesmo. E é isso aí, tá, pessoal? 3 contextos aí em poucos minutos aí para vocês. 3 contextos de milhões aí, tá? Obrigadão, vamos pros próximos. Boa, pessoal, mais um contexto aí, ó. Simples, certeiro, tá? Vou botar um tempo gráfico macro aqui, um pouco maior coisa. Pessoal, captura de liquidez, tá? 1, 2, 3 aqui do preço, ó. Deixou um fundo de liquidez, tá? Beleza? Capturou a liquidez lá, beleza? Gerou de repente alguma coisa aqui, tá? Lateralizou, rompeu lateralização, criou estrutura de quantidade e entrei, tá? Entradinha aqui no teste, quer ver? O 15 até já aparece aqui, bem bonita a estrutura, ó. Isso aqui que eu gosto de ver, ó. 1, 2, 3, puxa forte para baixo, melhor ainda para cima, tá? Bem gostosa a estrutura, tá, pessoal? Maravilhosa. Capturou liquidez, deu uma acumulada e aí, pum, solta. Na hora que ele solta o movimento ali, Bitcoinzinho andando agora, tá, pessoal? É esse o tipo de movimento que eu gosto. Isso aqui é contexto, tá? Isso aqui é um baita do contexto, ó. Captura de liquidez, batendo em região de demanda. Ele acumula, tá? Faz estoque, corrige lá no estoque, lá no preço, ele mitiga a região onde foi estocado, tá? E aí, pum, estrutura de continuidade e vral pra cima. Beleza, pessoal?
Vamos pro próximo aí. E aí, pessoal, vamos para mais um contexto aqui, ó. Mais dois contextos, tá? O primeiro, pessoal, aqui no euro, tá? Captura de liquidez, tá? Ele deu esse pauladão para cima, tá? Tá buscando fazer um movimento de 1, 2, 3 aí. E aí no meio desse 3 aqui, da renovação desse topo aqui, ó, ele cria uma estrutura com fundos nivelados, constrói um PO aí, uma estrutura de continuidade aí, ó, faz 1, 2, 3, puxa para cima forte, volta para testar a entrada no teste, beleza? E o outro é exatamente o contrário, tá? Continuidade da baixa aqui, tá, pessoal? Volta para corrigir um pouco, bate numa região já, uma região de oferta aqui, ó, que é essa puxada para cima no movimento de baixa. E aí cria ali 1, 2, 3 para baixo, né? Puxa forte para cima, puxa forte para baixo, volta para testar. Estrutura de continuidade de baixa. Beleza, pessoal? Aqui mais macro também, ó. Ele não está respeitando região de demanda nenhuma. Aqui tinha uma, ele passou reto, lateralizou, capturou liquidez, veio caindo, né? Aqui eu tenho, ó, essa região aqui, ó, é também uma região de demanda ali, onde o pessoal entrou comprado há pouco tempo, né, mas não respeitou. Aí depois eu vou ter outro aqui abaixo, que ele também não respeitou. E logo depois é o fundo ali, que acredito eu que vai renovar quando, não sei. Mas estamos aí, tá? Dois contextozinhos bem bonitos aí.